Olá, muito boa tarde. Assinalam-se este ano 50 anos da morte do padre Abel Varzim, uma figura marcante do catolicismo português do século XX, precursor na defesa dos direitos dos trabalhadores e na luta pela dignidade humana. É o percurso desse apóstolo português da justiça social que hoje queremos recordar e apresentar as iniciativas que o evocam ao longo deste ano. São para isso convidados do programa Eclésia Leite Garcia e António Soares, do Fórum Abel Varzim, e José Rodrigues, da Liga Operária Católica. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, quando, ao longo deste ano, se preparam uma série de iniciativas para evocar a figura deste homem, Padre Abel Varzim. Engenheiro Leite Garcia, que marcas ficam na história deste homem? O que é que faz dele um precursor da justiça social? Padre Abel Varzim doutorou-se em Lobaina e fez parte de um grupo de sacerdotes conhecido por Padre José de Lobaina. Ele, de facto, trouxe-nos novidades para Portugal relativamente à doutrina social da Igreja e empenhou-se seriamente na promoção e na defesa dos trabalhadores. Até porque esse doutoramento foi em Ciências Políticas, não é? Em Ciências Políticas. Doutor em Ciências Políticas. Tem, Sociais, políticas e sociais, Pedro. Nessa altura estava também bastante influenciado pelas doutrinas cooperativistas, sim, mas também corporativas, que na altura eram muito populares, e veio para Portugal e interessou-se muito, de facto, na promoção da LOC. LOC é a sigla LOC, que é a Liga Operária Católica, que promovia e defendia os direitos dos trabalhadores. Tinha um órgão, que era o Trabalhador. Enfim, foi também deputado à então Assembleia Nacional, como se chamava, agora antecessora da nossa atual Assembleia da República, e foi também, enfim, defensor e promotor da libertação da exploração sexual, que nessa altura era uma praga no Bairro Alto, onde ele era pároco. Foi pároco na Paróquia da Encarnação. Momentos da sua vida que iremos tentar detalhar um pouco mais. António Soares, pegamos nesse aspecto do trabalho na comunicação social, o Jornal do Trabalhador, também o envolvimento na fundação da Rádio Renascença, não é? Sim, ele terá sido... Foi uma aposta do Padre Abel Varzim, a defesa dos direitos e da justiça social através da comunicação social. Ele era um homem que foi um estudioso, mas não se limitou a estudar os assuntos. Ele depois quis fazer sempre uma grande ligação à prática. Aliás, a preocupação de ligar a teoria à prática está sempre muito presente ao longo de toda a sua vida. No caso da Rádio Renascença, ele ajudou o Sr. Lopes de Cruz a fundar, portanto, a Renascença surge aí, portanto, ele começa a perceber que a comunicação é uma nova forma de evangelização e, de facto, empenha-se. Escreveu vários livros, ele tem, nós lá no Fórum Abel Varzim temos uma vasta obra, desde os livros que ele publicou até digamos, a imensos textos que escreveu no Jornal do Trabalhador. Nos manuais, ele foi professor também e como professor de Economia Política escreveu imensos textos e, portanto, onde há um pensamento ali de defesa do ser humano, defesa das mulheres, defesa da dignidade da pessoa humana, que na altura, na época, hoje na atualidade, estes temas já são todos estão todos muito próximos, mas na altura terá sido, de facto, uma pessoa que esteve à frente do seu tempo. Foi criando, por isso, anticorpos junto do Estado Novo? Claro, aliás, o engenheiro Leite Garcia referiu, ele foi deputado à Assembleia da República, ele acredita, à Assembleia Nacional, na altura hoje da República, mas ele, como deputado, acreditava que era possível mudar todo o regime, alterá-lo. Ficou desiludido. Eu lembro só um exemplo, ele lutou muito pela defesa das mulheres. Eu lembro que ele fez aprovar uma lei na Assembleia da República que permitiu que as telefonistas antigas, trabalhadoras do CTT, não podiam casar enquanto eram telefonistas. Porquê? As comunicações não eram automáticas e, portanto, para não contarem aos seus maridos
enfim, informações que passavam nos telefones, nas comunicações no automático. Portanto, elas estavam proibidas de casar, o que era uma violência tremenda, e ele conseguiu aprovar a lei e, de facto, as pessoas puderam... É um exemplo apenas da luta pela dignidade das pessoas, mas depois... Ao anunciar o debate sobre muitos temas, era logo... Tornou-se incómodo também. Exatamente. E ao tornar-se incómodo, ele próprio se desiludiu, mas, por outro lado, também o poder, na altura, acabou por, de alguma maneira, passar a perna. Vejamos, José Rodrigues, especificamente na Liga Operária Católica, onde foi assistente desde 1936, creio eu, o Padre Abel Varzim. Que marcas estão ainda hoje no movimento e de que forma é que ele lutou, de facto, pela dignidade de todos os trabalhadores? É verdade que o Padre Abel Varzim, sendo o primeiro assistente nacional da Liga Operária Católica, ele deixou marcas que hoje são ainda marcas que podem ter presentes. A sua luta pela dignidade e a sua luta pela justiça e pela solidariedade das pessoas, nomeadamente quando ele diz, é ele que o afirma, que fez do seu sacerdócio a luta dos pobres e a luta daqueles que não tinham defesa. Na LOC, isso hoje, a importância que Abel Varzim tem hoje é recolocá-lo, recentrá-lo novamente nesta precariedade de vida que os trabalhadores têm, nesta injustiça que há nos contratos de trabalho, neste tipo de denúncia que é preciso fazer e assumir como ele assumiu. Os temas todos atuais, aqueles que ele defendeu? A atualidade dos temas A atualidade dos temas que ele defendeu no seu tempo, hoje são atualidades concretas. Porque vejamos a vida difícil que os trabalhadores têm, a precariedade em que se vive, a falta de respeito que há por quem contrata trabalhadores, por quem defende as economias, esta denúncia do economicismo que há na vida das pessoas. Ele foi capaz de a denunciar, aliás, ficou provado depois nas suas intervenções ao longo do tempo. A luta que ele travou para defender a escravatura das mulheres, nomeadamente ao nível do sexo. Eu penso que hoje é preciso recentrar novamente Abel Varzim nesta luta, neste dia-a-dia, na esperança de que é possível dar a volta às coisas se as pessoas, nomeadamente os cristãos e os católicos, forem capazes de se empenharem e comprometerem, tendo presente a luz que ele deixou acesa, que não queremos deixar que ela se apague. Paulo, deixe-me só fazer uma citação do próprio Padre Abel Varzim, quando se refere à classe operária. Ele diz assim: a classe operária tem de se levantar por si mesma, mas levantar-se dignificando-se, instruindo-se, valorizando-se, tornando-se capaz de se levantar a si própria, de conquistar por direito o lugar que lhe pertence na direção da economia nacional. Muitas vezes, diz ele, tem descrito, por conhecimento próprio e alheio, se o operário se não resgatar a si mesmo, ninguém o resgatará. Veja como isto é atual hoje. Isto é atual também para dizer que as organizações são também responsáveis por esta falta de dignidade que os trabalhadores vivem. Ele também denunciou isso. E é importante que os trabalhadores se empenhem e as suas organizações que os representam sejam sérias para aquilo que dizem defender. A submissão degradante da pessoa aos interesses da produção da riqueza. É uma frase também do Padre Abel Varzim. São essas frases que acontece também hoje? Hoje também acontece. Se nós não estivermos distraídos... Chama-se troika, chama-se outros... Se não estivermos distraídos, hoje temos tudo presente. São aquelas análises de há 50 anos que homens inteligentes como ele faziam e que hoje têm necessidade e têm a importância de ser recentradas novamente. É claro Janeiro Garcia. O Padre Abel Varzim tinha a noção de que era necessária uma intervenção política. Hoje, com o nosso Papa Francisco, o Estado Novo, enfim, em relevo, a importância da atividade política como uma atividade do cristão a que ele é chamado. E é mesmo, mas já também os seus antecessores, e Paulo XVI dizia que era uma forma privilegiada de exercício da própria caridade. O Padre Abel Varzim, de facto, não se limitou a pensar e a dizê-lo, fê-lo. E por isso mesmo chegou ao órgão máximo do ponto de vista político, que era a Assembleia Nacional. E fê-lo com autoridade, não é? E fê-lo com autoridade. Ele estava, de certo modo, também encantado na medida em que havia a teoria e a defesa da Igreja Católica do corporativismo, e Salazar alinhou, ou parecia alinhar nessa teoria. Mas ele começou depois a descobrir que, de facto, o corporativismo proposto por Salazar era diferente do corporativismo proposto pela Igreja. O corporativismo proposto por Salazar era imposto por cima
era mais talvez um sistema de opressão do que propriamente de cooperação, e o cooperativismo imposto pela Igreja era um sistema que vinha por baixo. Qualquer um deles pode ser confundido com o princípio da subsidiariedade, que no fundo significa delegar o poder de decisão ao nível mais baixo que é possível tomar. Simplesmente, se não houver um caminhar de baixo para cima, pois não é significativo, não é interessante este sistema. Ele, descobrindo isso, começou-se a afastar, mas isso traduziu-se também numa outra série de problemas. Porque naquela altura era, enfim, norma, era costume, as publicações da Igreja não estarem sujeitas à censura. Mas é claro que o conteúdo do Jornal do Trabalhador feria as sensibilidades do regime e, portanto, foi um dos primeiros órgãos da Igreja, depois vieram outros, a ficar sujeito à censura prévia antes de qualquer publicação. Antes da publicação. Uhum. Há aqui um testemunho da época de um Lino Lima que eu não resisto a ler. Diz assim: o padre Abel Varzim tinha uma certa admiração pelo Salazar, porque ele tinha sido professor, endireitou as finanças e falava da experiência. Mas o padre Abel Varzim referia duas coisas que mais contribuíram para que ele se desiludisse. E o que é que terá sido? Dizia, o Salazar mentia com grande descaramento. Dizia hoje uma coisa e amanhã outra. E se isso conviesse aos seus propósitos políticos. E ainda por cima afirmava com frequência que todo o português se vendia sendo a questão de preço. Há aqui uma admiração que está em casa. E há depois um reconhecimento. Aliás, nota o padre Abel Varzim, uma das coisas que me impressiona, eu tinha para aí 12 anos quando ele faleceu e, portanto, não o conheci. Mas pelo que leio, pelo aquilo que vou lendo, é a figura que o que mais me atrai no padre Abel Varzim é ele, à medida que vai vivendo, ele vai se modificando. É aquilo que nós, em linguagem cristã, dizemos, vai se convertendo. E é esse aspecto que é muito interessante. E como é que foi a receptividade das posições do padre Abel Varzim no interior da própria Igreja, nomeadamente junto do cardeal Cerejeira? Ele diz, embora ele é uma pessoa extremamente correta e nós nos escritos não encontramos assim aquele, como é que eu ia dizer, aquela raiva, confronto, mas no fundo sente-se triste, ele sentiu que não foi apoiado, não teve aquele apoio que ele achava que devia ter e sobretudo não viu a Igreja do seu tempo transformar-se, aproximar-se do Evangelho, da maneira como ele via e da experiência que tinha. Portanto, sentiu na fase final da vida alguma mágoa e nota-se nos escritos finais em que ele sente, de facto, que não teve... É por isso que se retira para Castelo, em Barcelos, onde era natural. Onde vem a morrer. Ele morre em 20 de agosto de 1964, estamos agora a comemorar os 50 anos. De facto, morre com alguma mágoa, quer dizer, e é pena que seja assim, porque é uma pessoa... mas deixou escrito uma obra que nós hoje podemos usar. Ainda há dias estive com um sobrinho direto dele, portanto, que conviveu com ele, que testemunhou mais uma vez, enfim, em conversa, de que, de facto, ele quando foi já estava algo doente. Mas talvez... Quando foi para Castelo. Quando foi para Castelo. E, portanto, não é um simples encombre, uma simples cobertura, ou desculpa, um pretexto, para justificar o seu arrastamento. Mas talvez ainda na altura que se afastou ainda não estivesse suficientemente doente para ir para lá. E ele tentava ainda manter alguma atividade. Retomou, por exemplo, nessa altura, a crítica ao sistema capitalista era muito mais viva do que hoje. O capitalismo tinha-se afirmado muito menos, havia críticas muito grandes, não só do ponto marxista, mas, por exemplo, na Bélgica ele encontrou também e apoiou a própria tese dele, traduz isso, uma admiração pelo sistema cooperativista, e aqui em Lisboa tentou uma cooperativa para facilitar a aquisição de bens para os trabalhadores. Em Castelo, no fim da vida, tentou uma cooperativas para apoiar os trabalhadores a vender os seus produtos. Portanto, também uma posição que esteve presente na vida dele desde o início até ao fim. Sempre lutando por essa promoção da pessoa, essa promoção, não é? Através dos diferentes meios e também, de certo modo, tentando
terceiras vias, digamos assim, ao capitalismo e ao marxismo, através dessas coisas. Nessa altura, enfim, hoje estão... Creio que o Padre Abel Varzim faz hoje, mesmo não estando presente, ele desafia hoje os homens de hoje a ter a coragem que ele foi tendo na denúncia das coisas. E penso que é o grande testemunho e o grande desafio que estas comemorações podem relançar naqueles homens e mulheres que se comprometem e que se devem sentir desafiados a serem corajosos na sua capacidade de denunciar e na sua honestidade e na defesa da dignidade que tantos proclama. Penso que os homens corajosos, mesmo ao nível da Igreja, a Igreja nunca foi capaz de reconhecer nestes homens que denunciaram e que tiveram a coragem de assumir o seu sacerdócio como luta e como entrega. Penso que para a Igreja, no seu todo, também é um desafio para que a Igreja tenha cuidado em, no fundo, acolher os seus filhos, aqueles que são capazes de estar mais próximos. E o que importa realçar não é tanto as soluções que ele encontrou nessa altura, é a procura das soluções para os problemas dessa altura. E não se resignar diante dos problemas, não é? Falemos de um em concreto, se me permitem, do trabalho que ele teve na Paróquia da Encarnação, no Bairro Alto, a partir do qual escreveu este livro, A Procissão dos Passos. Creio que vamos reeditar. Vamos reeditar. Está esgotado, vamos reeditar. O primeiro ato para assinalar os 50 anos da morte. Que experiência foi esta de não virar as costas a um problema, que era o problema da prostituição, e lutando pela dignidade de todas as pessoas, também essas mulheres, enfim, que, como ele próprio diz, quiseras fora da paróquia, mas elas começaram a invadir a Igreja. Pois, não é? O problema foi esse. É que ler este livro, que se lê tão bem, sabe tão bem ler o livro, é ver esse percurso, é esse caminho. Ele, a princípio, de facto, era dizer... Distanciava-se deste problema. Não quer saber nada e, portanto, era um incómodo para a paróquia, aquelas mulheres. Mas ele, à medida que vai tendo contacto com elas, à medida que vai refletindo, vai rezando, e rezou muito, vai descobrindo que, afinal, estamos ali um ser humano que precisa de ser amado, precisa de ser apoiado. E o livro é essa história enternecedora. Quando se tem o livro, ficamos maravilhados com ele e de facto, o livro esgotou-se rapidamente e vai ser muito bom termos possibilidade de ter esse livro de novo, porque é um livro formidável de caminhada, de um padre que caminha, que vai descobrindo, que tem umas ideias, mas depois elas vão se modificando, que a prática vai exigindo que modifique. José Rodrigues, neste livro o Padre Abel Varzim diz que a procissão dos passos é de todos os dias, aquela que não tem andores nem anjinhos, mas tem, enfim, muitas misérias. Era isso que há pouco também referia, da valorização... Esse é o melhor sentido que se pode dar à luta de um senhor como ele. Portanto, o caminhar todos os dias, o procurar soluções todos os dias, o não renegar o seu próprio princípio. Penso que Abel Varzim foi capaz de ir descobrindo, como dizia o António Soares, todos os dias soluções para ajudar a resolver problemas a essa gente que não tinha capacidade de os resolver. Nomeadamente, quando ele dá a extrema unção no fundo de uma escada a uma prostituta que morreu. Isto são sinais de Jesus Cristo, sobretudo. Já não são sinais apenas do homem, mas são sinais da ressurreição de Jesus Cristo e da solidariedade e da compaixão que ele assume nisso. Penso que Abel Varzim, os leigos de hoje têm a obrigação, na minha opinião, de o assumirem. Aliás, eu disse-o numa tertúlia que houve aí no sábado passado, eu disse-o claramente que era preciso que os cristãos assumissem isso, porque é de nós que esperam a diferença. E ele fez a diferença na Igreja e no mundo concreto. Este livro que vai ser lançado no dia 16 de março, e que, portanto, a partir daí passa a ser possível adquiri-lo nas livrarias, é um livro que não é apenas interessante do ponto da análise de um caso social terrível, de exploração humana, é também um livro que pode ser considerado de espiritualidade, porque mostra a luta interna do padre, que se vê desafiado por um problema que ele começava por considerar que era condenável e que não tinha explicação e que até devia ser, portanto, quase perseguido, para ver como é que ele, perante a realidade, se vai elaborando e reanalisando até se converter àquela situação. É curioso, porque, de facto, enfim, os engenheiros estão habituados a respeitar a realidade, mas às vezes nem toda a gente está.
E esta leitura é reveladora nesse aspecto. Por isso, felizmente, que é agora também reeditado. António Soares, que outras iniciativas vão assinalar estes 50 anos? Logo nesse dia 22 de fevereiro, quando o livro vai ser editado exatamente na Igreja da Encarnação, por volta das 12h30, teremos... 16 de março. 16 de março. Estava 16 de março. Vai ser editado o livro e depois haverá uma celebração da Eucaristia presidida pelo Patriarca, Dom Manuel Clemente, e portanto será, digamos, o início da nossa atividade. Depois temos também previsto uma sessão na Assembleia da República, onde abordaremos o homem político e as implicações dos cristãos na vida política. Portanto, teremos aí vários colaboradores, o professor Freitas do Amaral, o Dom Manuel Clemente também estará presente e o Dr. Oliveira Martins estarão connosco, haverá um debate. Também faremos no Norte uma conferência sobre o trabalho, onde abordaremos as questões ligadas ao trabalho, à dignidade do trabalho. Será em Braga. O local ainda não está bem definido, mas a data poderá ser alterada, mas será para à volta de 28 de junho. Poderemos alterar. Depois, em outubro, também iremos fazer uma conferência sobre, digamos, a escravatura sexual e laboral. Juntaremos as duas componentes e portanto, será no Bairro Alto, num sítio simbólico. E, finalmente, também quero dizer que em Cristelo estão previstas dois tipos de atividades. Uma, na altura da morte, portanto, em 24 de agosto, haverá uma sessão organizada e depois encerraremos todo este programa em novembro, dia 16 de novembro, também em Cristelo, nessa altura com a presença do Dom Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal, e que é um grande admirador fará uma conferência e celebrará. E na página da internet do Fórum Abel Varzim, que dinamiza estas iniciativas, poderemos encontrar outras informações sobre elas. E quer no jornal A Voz do Trabalho, quer no nosso jornal Transformar, vamos ter um encarte com todas estas notícias e ao longo do ano muita informação sobre o Padre Abel Varzim, sobre o que pretendemos. Porque já agora, só para terminar, não queremos dizer, não é só recordar o que foi o Padre Abel Varzim, mas é de alguma maneira trazer para hoje coisas novas que nós podemos fazer hoje. E, portanto, Agradeço-vos terem estado aqui desde logo a apresentar enfim, o percurso e as iniciativas que o recordam neste programa Eclésia. Muito obrigado. Um programa onde quisemos, de facto, apresentar essas iniciativas que assinalam os 50 anos da morte do Padre Abel Varzim. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.